Deixa eu só falar uma coisa pra você. É muito importante falar isso porque, infelizmente, muitas pessoas pensam que a fé verdadeira, a fé que vem de Deus, ela tem a ver com conquistas. Estamos falando muito sobre Lázaro, mas você sabia que Lázaro é um exemplo de fé? Você sabia? Ele não ganhou nada aqui nesse mundo. Não ganhou nada. Um homem doente, não tinha família, não tinha esposa, não tinha o que comer, não tinha nada. Esse homem foi um exemplo de fé. E eu vou te mostrar por quê. Eu pergunto a você. Imagine você doente, sem família, sem ter o que comer, e você permanecer fiel a alguém. Isso é o quê? Alguém que você não vê. O que é isso? O que é isso se não fé? O que é isso se não uma fé verdadeira, uma fé pura? O que é isso? Quem está disposto a fazer essa loucura? Quem estaria disposto a pagar esse preço? Quem estaria disposto a fazer esse sacrifício? Isso, meu amigo, sabe o que é isso que Lázaro fez? Isso é fé. Por que ele foi salvo? Pela fé. Pela fé dele. Porque como é que um homem consegue viver como ele viveu e ainda ser fiel a alguém que poderia ter prosperado ele, poderia ter lhe dado uma esposa, poderia ter lhe dado o que comer? Mas não. Ele fez algo que eu estava pensando nesse dia. Eu prefiro morrer de fome, eu prefiro morar na rua, morrer de fome com Deus, do que entregar minha alma pro diabo. Porque por muito menos tem pessoas se entregando pro diabo. A pessoa passa por isso aqui, ela já está querendo desistir, já está querendo voltar atrás. Mas esse homem não. Na rua, mendigo, morrendo de fome, não tem o que comer, não tinha nada. Permaneceu fiel. Isso é fé. Isso é fé. Conquistar é fácil. É fácil conquistar. Qualquer um pode conquistar. Até quem não tem nada de Deus pode conquistar. Mas se você ter a fé verdadeira, meu amigo, não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. E tá aí um exemplo. Um exemplo que poucos falam. Mas esse eu posso falar isso de boca cheia. Esse sim é um exemplo de fé. Porque quantos teriam a coragem de fazer o que ele fez? Quantos? Você pode contar no dedo, isso se conseguir contar. Isso se der para contar, né? No dedo. Né? Acho que não dá nem 10 que teriam coragem de fazer o que ele fez. Então, quer um exemplo de fé? Olha para ele. Olha para Lázaro. Você tem um exemplo. Tanto é que o Senhor Jesus poderia contar a história de muitos homens. Porque não foi só Lázaro que foi para o céu, para o seio de Abraão. Com certeza teve um monte. Mas o Senhor Jesus escolheu quem? Ele escolheu contar a história de quem? De Lázaro. Meu amigo, Lázaro é um exemplo de fé. O que ele fez, o que ele viveu, aquilo ali é fé. Agora esse negócio aí de conquistei isso não é fé, meu cara. A fé verdadeira, ela permanece. A fé verdadeira não tem a ver com conquista, tem a ver com permanecer. Tem a ver com ser fiel até o final do caminho. Isso é fé. Sabe o que é fé? É ver o inferno contra você e você permanecer. É como foi falado, ainda que eu tenha que morar na rua. Ainda que eu tenha que morar na rua. Não tem nada nem ninguém como Lázaro. Eu prefiro viver desse jeito aí do que entregar minha alma pro diabo. Ele morava na rua. Foi fiel. Foi fiel, não tinha o que comer, não tinha o que vestir, não tinha nada. E ele não viveu assim alguns poucos. Foi a vida toda. Não foi alguns poucos anos, foi a vida toda. Isso é fé. Isso é fé. Porque como é que pode? Como é que pode uma pessoa passar pelo que passou e ainda passar pelo que ele passou e ainda assim ser fiel? Tem que ter muita fé. Tem que ter muita fé para fazer isso. Não é qualquer um, não. Tem gente que tem fé para fazer isso aí pro diabo. Ela morre de fome pro diabo. Ela vive uma vida inteira servindo o diabo, morrendo de fome, sofrendo, gemendo pro diabo. Esse homem teve fé de fazer isso para Deus. Quer um exemplo de fé? Tá aí um exemplo de fé. Não conquistou nada. Mas salvou a sua alma. Lázaro foi um vencedor. E Lázaro é um exemplo de fé. Digam o que disser. Ele é um exemplo de fé.
Ele é um exemplo de fé. Eu estava pensando nisso agora há pouco, porque eu pensei, poxa, como é que pode o cara na rua, sem ter o que vestir, sem ter o que comer, não tinha família, e foi fiel? Quer dizer, é aquele pensamento que falamos. Ainda que eu fique aqui, ainda que eu morra aqui, eu prefiro morrer aqui do que entregar minha alma por Satanás. E como falamos, por muito menos, muitas pessoas têm dado as costas para Deus e ido para o mundão. Vem uma luta, vem uma dificuldade, vem uma adversidade, a pessoa pega e se entrega, chuta o balde. Que fé é essa? Quer um exemplo de fé? Não olhe para suas conquistas, não. Às vezes a pessoa conquistou muito, ela fez muito, e ela acha que ela tem muita fé. Temos falado sobre o que está escrito no livro de Tiago sobre a onda do mar, né? A onda do mar é aquele grande volume supostamente de fé, de conquista, né? De obras, né? Mas permanecer. E quando vem o tempo difícil, quando vem a dificuldade, aí, meu amigo, aí que é vista a fé. A fé dos discípulos não foi vista enquanto o mar estava tranquilo. A fé foi vista quando veio a tempestade. E o Senhor Jesus perguntou: onde está a vossa fé? Quer dizer, a fé não é vista quando tudo está dando certo. Quando tudo está dando certo, desculpa falar, até o diabo tem fé. Até o ateu tem fé. Mas enquanto tudo está dando errado? E quando você vive uma vida como a vida que esse homem viveu? E aí? Cadê a fé? Mas essa é a fé verdadeira. Tem algo que eu coloquei dentro de mim. E eu falo por mim, eu não posso falar por ninguém. Que independente, eu disse para Deus, que independentemente do que aconteça, do que der certo ou do que der errado, o Senhor é o Senhor e eu sou o servo. Foi isso que eu coloquei dentro de mim, foi isso que eu falo para Deus. O Senhor é o Senhor e eu sou o servo, quer dizer, eu vou permanecer. Como foi falado, é melhor, é melhor, é preferível morar na rua, não ter o que comer, estando com Deus, do que entregar a alma pro diabo. Vou dizer uma coisa aqui, prefiro morrer de fome com Deus do que entregar minha alma pro diabo. Na rua, morrendo de fome, já estive perto dessa situação. Mas é preferível essa situação do que entregar a alma pro diabo. É essa a fé que Deus espera de nós, a fé de um homem como Lázaro, que não olhou para nada. Poxa, ele poderia... Para onde o Lázaro poderia olhar? Ele poderia olhar para a fome, ele poderia olhar para a doença, ele poderia olhar para a falta de uma esposa, de uma família, do que vestir. Meu amigo, Lázaro é um exemplo de fé pura. Fé pura. Sabe o que é fé pura? Quando a pessoa é fé pura. Lázaro é um exemplo de fé pura. Porque ele poderia olhar para tudo isso, mas sabe o que ele fez? Ele ignorou tudo isso e foi fiel, meu amigo. Você quer um exemplo de fé melhor do que esse? Quer um exemplo de fé melhor do que esse? Não tem. A fé que ele demonstrou, meu amigo, é digna de nós copiarmos ele. Ainda que no sentido de, ainda que tudo dê errado, eu vou permanecer, eu vou ser fiel. Isso é fé. Ele não via Deus, mas ele cria de verdade. Porque para você passar fome, para você não ter o que comer, para você ficar desejando migalha, você tem que crer de verdade. Porque se você não crer de verdade, qualquer dificuldadezinha que aparecer, você vai meter o pé. Ele é um exemplo de fé pura, mas sabe aquela fé pura, pura, pura. Ele, ele era fé pura. Porque não é possível o cara viver do jeito que viveu e ainda ser fiel. Só a fé. Isso é loucura aos olhos dos homens. Só a fé tem o poder de fazer isso aí. Então, tá o exemplo para quem quer viver uma fé verdadeira. Que não tem nada a ver com aquilo que se ganha, mas com aquilo que está disposto a perder nesse mundo para poder ganhar na eternidade.